Você já parou para pensar que receber o melhor atendimento do médico durante uma consulta é também responsabilidade sua? Sinceramente, eu já perdi a conta de quantas vezes eu recebi no consultório pessoas com queixas relacionadas a como são tratadas numa consulta médica, ou então por terem passado por diversos médicos e ainda assim se sentirem perdidas. E de maneira geral, as queixas são de não receber um atendimento humanizado, de não ter um médico atento às suas questões e muitas vezes te tratar como uma espécie de número, um conjunto de sintomas. E muitas pessoas ficam indo de consulta em consulta, médico em médico, recebem opiniões diferentes e acabam ficando perdidos. Então, se isso já aconteceu com você ou você não quer que aconteça, eu vou te dar algumas dicas para você se preparar e extrair o melhor possível das suas consultas. Saudações, sejam muito bem-vindos ao Inner Innovation. Eu sou Rafael Bauti e nesse vídeo eu vou te ajudar a pensar e se preparar um pouco melhor para ir nas suas consultas médicas. Mas a verdade é que, de maneira geral, a gente não procura um médico, a gente procura um clínico. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um problema de saúde que a gente não consegue identificar, não sabe o que fazer com ele, né? Ou seja, nós temos um problema. E aí, nós precisamos de alguém que saiba identificar de fato o que nós temos e sugerir o tratamento adequado. E assim é como funciona a medicina tradicionalmente, a medicina alopata, que a gente pode pensar numa medicina do passado. Medicina do passado no sentido de que nós avaliamos aquilo que já aconteceu com o organismo, tentamos identificar a sua origem, o progresso dessa doença e propor uma intervenção. Mas existe também uma medicina do presente, que vai ter um caráter mais preventivo, mais associado à saúde e bem-estar. E temos também a medicina do futuro, que é aquela que, por exemplo, vai avaliar condições genéticas, já prevendo aquilo que você possivelmente teria e estabelecendo intervenções específicas. Nesse vídeo a gente vai focar nessa medicina do passado, mais tradicional, aquilo que a gente está usualmente mais habituado a se valer quando a gente procura um médico. Ou seja, quando você tem um sintoma, um conjunto de sintomas e precisa investigá-los. Então a primeira coisa que nós temos que alinhar aqui é que ser paciente não é ser passivo. Isso é fundamental, Você está em convívio com você mesmo aí 24 horas por dia, há sei lá quantos anos. Imagine se faz sentido que ao consultar um médico e às vezes numa consulta de 10 minutos ele vai ser capaz de entender toda a complexidade do seu organismo. Claro que não. Nós não devemos deixar isso a cargo unicamente do médico, A própria palavra consulta ela é muito interessante, Vai ser muito mais eficaz se tiver uma boa relação entre o médico e o paciente. Então, para você ficar ativo nesse processo e tentar extrair o melhor da consulta, o melhor do médico para você, para a sua saúde, eu vou te dar algumas dicas. E a dica número 1 é anotar todos os sintomas associados. Veja bem, se você está com um problema, como por exemplo uma enxaqueca, tente anotar e perceber tudo que está associado com esse sintoma. Com o sintoma em si, como por exemplo, em quais momentos ela aparece, quando ela aparece, o que está associado, tem alguma questão emocional, alguma questão alimentar, tudo que você for capaz de perceber associado diretamente, mas também todas as alterações ou mudanças de vida que você teve nesse momento onde esse sintoma ele se intensifica ou ele se apresenta, ou ele surgiu, mesmo que pareça não ter sentido. Se você trocou de emprego, por exemplo, e é um período próximo, não deixe de anotar isso. Não tente você avaliar o que pode ou não estar correlacionado, deixe isso para o médico, para o terapeuta que estiver te atendendo. E aqui você já vai perceber que se você tiver um autoconhecimento mais trabalhado, isso vai te ajudar muito, porque existe uma série de alterações que nós temos um pouco mais sutis no nosso organismo que a maior parte das pessoas nem percebe. Sintomas como uma pequena alteração no sono, um gosto amargo na boca, tá se sentindo um pouco mais cansado ou sonolento. Enfim, quanto melhor for seu autoconhecimento, mais dados você vai conseguir levar para que você, junto ao seu médico, consigam extrair o melhor dessas informações. E aí eu já te convido, se você não está inscrito aqui no canal, aqui é um canal que vai favorecer bastante seu autoconhecimento. Então aproveita para se inscrever
A dica número 2 é para que você seja curioso. Então, leve todas essas informações, leve os exames que você tiver, mas seja ativo, seja curioso, pergunte para ele o que o médico está entendendo a partir do que ele está vendo nos exames. E aí você vai tentar juntar as informações e a percepção técnica treinada do médico com a sua experiência de vida, para ver se aquela leitura que ele está fazendo faz sentido. Então, se por exemplo ele falar, eu acho que isso que você está trazendo talvez tenha a ver com uma enxaqueca. E aí você poderia perguntar, é mesmo enxaqueca? Quais são os sintomas de enxaqueca? Geralmente ela está associada a quê? Né? Seja ativo ao perguntar ao médico, porque aí você vai ter a oportunidade de tirar esse médico de uma postura muito metódica e de um raciocínio muito automático. Daqui a pouco a gente fala melhor disso. E nós chegamos na dica número 3, que é a dica de ouro, que eu acho que é o mais importante desse vídeo. Perceba, trate o seu médico como um ser humano. Quando o médico estiver te atendendo, ele vai estar provavelmente em um modelo um pouco mais automatizado. Porque é assim que nós, seres humanos, funcionamos quando a gente está desempenhando o nosso ofício. De uma maneira geral, ele vai tender a olhar para você como um número, como estatística, como um conjunto de sintomas. E tá tudo certo, não tem nenhum problema a princípio com isso. Se ele tiver esse olhar, a partir disso ele tiver a resposta clínica e te oferecer a intervenção e resolver o problema, né? Tudo certo, tudo ótimo. Mas, por outro lado, é justamente nesses momentos onde a gente está tendo uma postura um pouco mais automatizada, que a gente está seguindo determinados padrões. É onde podem acontecer as falhas de diagnóstico. E isso porque o médico, como qualquer ser humano, vai estar funcionando a partir de heurísticas, que são atalhos mentais. E aí ele pode acabar negligenciando, inevitavelmente, um sintoma específico que você trouxe, ou talvez que você nem disse, por achar que aquele quadro que você apresentou, ele se enquadra em um quadro clínico um pouco mais amplo que ele está acostumado a tratar. E aí é nesse momento que é muito importante você conseguir tirar o médico desse lugar automatizado. E você vai fazer isso justamente questionando, tentando entender, perguntando para o médico de outras opções, perguntando para ele do porquê que ele acha que o seu quadro está relacionado com aquele quadro que ele está propondo, porquê que a intervenção que ele está sugerindo parece ser a melhor. Ou seja, você tendo uma postura ativa frente ao seu quadro de saúde. Isso não acontece somente com os médicos, e por isso que a dica é trate o médico como um ser humano. Se você reparar, por exemplo, for num supermercado e ficar observando um caixa atendendo as pessoas, provavelmente vai ver que essa pessoa vai tender a ter uma resposta automática, né? Aquele bom dia automático, bom dia, tudo bem? Você já deve ter reparado isso. Agora experimente fazer o seguinte, quando for a sua vez, você chama a atenção dessa pessoa, chama ela pelo nome, geralmente tem no crachá, vamos supor, Regina. Você pode falar o seguinte, Regina, e ao ela olhar para você, olhe para os olhos dela e fala, muito bom dia. E você vai ver como é que provavelmente ela vai sair desse automatismo, você vai perceber que ela vai ficar um pouco mais aberta, talvez vocês tenham uma interação até legal ali naquele momento. E aí um parênteses aqui no vídeo, né? E será que isso também não é medicina? Imagina como é que seria a sua vida, como é que seria a nossa vida, se nas nossas relações elas fossem menos automatizadas, fossem mais humanas. Porque se você fizer esse teste, perceba como você vai se sentir após essa interação. Tente fazer isso como um experimento. Faça durante 3 dias, tendo essas relações, tirando as pessoas desse automatismo e se permitindo interagir com elas. E deixe aqui nos comentários como foi que você se sentiu com isso. E por fim, nossa dica número 4 é leia mais sobre o tema. Essas dicas que eu trouxe aqui são dicas muito básicas, mas não significa que não sejam eficientes. Se você aplicar elas, você já vai ter uma grande diferença na maneira como você vai ser tratado durante as suas consultas médicas. Mas se por acaso você está num momento de vida onde você está, às vezes, com um quadro não compreendido pela medicina, indo em vários médicos, isso está fazendo mais parte da sua rotina, por que não se aprofundar nesse tema? E aqui eu deixo uma sugestão de livro para vocês. Foi um livro que eu li há quase 15 anos atrás, mas que eu me lembro
dele ter alterado profundamente a maneira como eu pensava o ir na consulta médica, e foi daí que eu também trouxe essa ideia de vídeo. É o livro Como os Médicos Pensam, do Jerome Groopman. Eu vou deixar um link dele aqui na descrição, se você quiser conferir. Vale a pena, eu indico esse livro. E ele vai ampliar muito do que a gente conversou aqui, trazendo vários exemplos. É uma leitura massa. Então, muito obrigado. Eu vou finalizar o vídeo com um trechinho do livro. Espero que tenha ajudado vocês a pensarem e a melhorar a qualidade de vida de vocês, porque teoricamente faz parte, ou deveria fazer parte da nossa rotina enquanto cidadão, ter a oportunidade de consultar os médicos e que isso seja de qualidade e que a gente possa ter uma postura, uma maneira de lidar com os médicos que favoreça a relação, uma relação mais humanizada, que eles também são seres humanos com uma série de questões, problemas e às vezes saturados do trabalho, e chegarmos aflitos e com muitas cobranças ou com uma postura muito passiva não ajuda eles a desempenharem esse ofício tão bonito da maneira melhor possível, né? Então é isso aí. Até a próxima e fica aí com um trechinho do livro. Claro que não é possível esperar que o médico seja infalível. No fundo, a medicina é uma ciência inexata. Todo médico comete erros de diagnóstico e de tratamento. Mas a frequência com que esses erros ocorrem e sua gravidade pode ser reduzida se compreendermos como um médico pensa e como pode pensar melhor. Os médicos precisam desesperadamente que os pacientes, que seus parentes e amigos os ajudem a pensar. Sem sua ajuda, os médicos não têm as pistas fundamentais daquilo que realmente está acontecendo. Eu aprendi isso não como médico, mas quando fiquei doente, quando fui o paciente. Jerome Groopman.